Rapaz, o Ocon comandou o ritmo lá em Hungaroring. E vou falar uma coisa pra vocês, dá pra dizer que foi um dia 100% pra Alpine, porque era muito difícil conseguir um pódio pros dois carros, então aquele quinto lugar do Alonso valeu como uma outra vitória, né? Principalmente do jeito que ele segurou o Hamilton. Então ver aqueles dois carros azuis andando junto, eu posso até carimbar aqui, valeu Alpine! Eu só não vou carimbar o Ocon como o melhor piloto do dia de hoje, porque o Alonso fez um trabalho assim, sem educação. A única opção pro Hamilton passar ele era tentar colocar o carro por fora, mas a pista lá era muito difícil, muito apertada para fazer isso. E também o Spoiler estava muito bem preparado, né? O espaço que ele dava era o espaço que ele tinha para fechar de linha. Depois dessa hashtag chora Hamilton. Chora apesar de tudo, né? O Vettel desclassificado, pulou de terceiro para segundo, mas é ver que ele não é sozinho como o cara dos truques da Fórmula 1. E o Alonso está satisfeito com o presente de aniversário, né? Deu uma atuação digna de um bicampeão do mundo quarentão. Mas a gente tem que falar aqui do Ocon, cara, vencedor pela primeira vez, achei realmente uma vitória muito carismática e que ele não tinha o melhor carro para ganhar. Assim, o Vettel estava melhor no setor 2 da chicane e estava melhor também na entrada da reta. Tanto que ele teve várias chances de abrir a asa móvel e não conseguiu passar, ficou assim até o final. Mas qual foi o diferencial de pilotagem do Ocon para a pilotagem do Vettel? O nosso engenheiro responde pra gente, Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast A Refinal. Cara, a diferença, por incrível que pareça, foi ele ter ficado na frente na curva 1. Isso mesmo, porque o nível de desempenho tanto do Ocon quanto do Vettel era muito semelhante, muito próximo. Às vezes um era melhor do que o outro, e o outro era melhor que um, mas era sempre uma diferença pequena. Então, no final das contas, era tão equilibrado, e tem aquela coisa do Fórmula 1 de você estar atrás e ter um pouco de dificuldade para ultrapassar, que eu posso ser categórico em dizer que os dois tinham o mesmo desempenho, o mesmíssimo desempenho. Sendo assim, a diferença do Ocon para o Vettel foi simplesmente o fato dele estar na frente. Quer dizer então, Ricardo, que se o Vettel tivesse da frente, ele teria vencido a corrida no lugar do Ocon? Muito provavelmente sim. Mas a gente nunca sabe o que poderia acontecer no C, se o Vettel teria errado, um problema, alguma coisa de pitch teria acontecido, teria trocado a posição? Não sei. Mas na teoria, o contrário teria sim dado a vitória ao Vettel, de tão próximo que os dois eram. Então, respondendo a sua pergunta, simplesmente o fato de ter largado na frente na pista é passado a primeira curva na frente do Vettel. Esse foi o fator principal para o Ocon ter vencido. Lógico, eu estou considerando que os dois não erraram, tá? Os dois foram perfeitos o tempo inteiro, sem erros. E o fato de eles terem sido sem erros é que levaram essa margem tão pequena de diferença entre eles. Eu diria até que não houve essa margem, a diferença foi na pista, mas tecnicamente a margem não houve, foi igual. Mas muito ajudou o fato dos dois não terem errado. Tá certo, Natan? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Sabe que a gente é muito sincero aqui na R-Final, né? A gente respeita a opinião um de outro, mas hoje eu vou ter que discordar do meu amigo, porque, cara, eu achei o Ocon pilotando com uma perfeição um pouco maior. Assim, porque quando o Vettel conseguia chegar, ele conseguia puxar o ritmo de volta para abrir uma diferença. Em uma das voltas, o Vettel chegou até a errar, e o Ocon não errou. Errou pouca coisa, foi uma tangência de curva na curva 1, mas esse pra mim é o ponto que eu destaco o francês melhor do que o alemão nessa corrida. Mas de qualquer forma foi um resultado brilhante pros dois, né? Mas vamos voltar a falar daquele duelo. Rapaz, por causa de Alonso e Hamilton, eu deixei uma pergunta meio roubada aqui para um amigo meu que tá estreando hoje no R-Final. Então, sem enrolação, vamos colocar ele na conversa? Fala galera, aqui é o Pedro Rodrigo do portal ITV High Speed e nosso amigo aqui Natan me convidou para falar um pouquinho aqui no R-Final com vocês. Ele me mandou uma pergunta aqui que eu achava se o Alonso mostrou que a vida não é tão fácil assim para o Hamilton, e mostrou que a vida não é fácil, não é porque ele tem 40 anos. Quem acompanha o nosso canal sabe também que eu falo isso desde o começo do ano. O Alonso vem para somar dentro da equipe, não só para ganhar a corrida. E o trabalho que ele fez mostra que os 40 anos dele refez essa semana, né?
mostrou aí que ele tá todo vapor e a gente tem que ficar esperto. Um cara que é bicampeão mundial, vencedor de Le Mans, tem toda uma carreira aí, e hoje a gente pode falar, ele tá numa idade, uma cabeça melhor, ele não tem mais aquela cabeça da época da Ferrari, da época da McLaren, quando ele andou com o Hamilton. Então isso mostra aí a evolução do Alonso, e o Alonso dá trabalho e mostrou que o Hamilton não é porque é 7 vezes campeão mundial aí que pode levar uma com o cara. Sofreu para passar, e lembrando que o Alonso estava com o pneu já bem gasto em comparação ao do Hamilton. Então o Hamilton é uma lenda hoje, não podemos falar isso, é um dos melhores caras desse grid da Fórmula 1 hoje, mas não podemos descartar aí Fernando Alonso, o próprio Sebastian Vettel, que ficou na segunda posição, né? Então, e rapidinho, 5 segundos aí, falar do Ocon. Mostrou aí a que veio numa equipe de segundo escalão, vencendo a corrida, lógico, com todos os percalços da primeira largada ali. E lógico que o meme do dia, né, até comentamos isso mais cedo, vai ser a relargada sozinha do Hamilton. E parabéns à Fórmula 1, que corridão. É isso aí. Obrigado, Natan, obrigado a todo mundo que acompanha aí o R Final aqui, o podcast, tá certo? Abraço, tchau, tchau. Rapaz, vamos falar aqui que a cena mais bizarra foi o Hamilton largando sozinho, porque não teve aquela pressão de largada, né? Eu imagino que deve ter sido dentro do carro. Ele olha pro lado, não tem ninguém, olha pra trás, não tem ninguém, e faz meia volta sozinho, sem olhar ninguém no retrovisor, cara. A verdadeira largada mesmo foi aquele engarrafamento do box. Não, imagina a surpresa dele, né? Que na última curva tava vendo todo mundo no retrovisor, de repente para todo mundo para trocar pneu para a pista seca. E fica aí a minha sugestão pros memes, né? Do lado do Hamilton, na primeira fila, eu coloco o Wilson do filme Náufrago. Lá vamos nós, Wilson. Imagina a largada com o engenheiro do Hamilton indicando a posição e o Tom Hanks indicando a posição para a bola de vôlei. Agora quem deve estar rindo e levantando a mão pro céu que não foi meme total nessa corrida é o Bottas, né? Pelo menos dessa ele escapou. Mas não podia ter dia pior para ele fazer uma barbeirada daquela, né? Tirar 4 carros da briga pela vitória e ver o Russell terminar na zona de pontuação com o Williams. Eu acho que ali ele assinou a demissão dele, né? E eu acho que ali ele arrumou uma inimizade com o Verstappen. Porque o holandês, depois da corrida de Silverstone, ligou pro Hamilton pra fazer as pazes. Os dois chegaram nessa corrida já tranquilos. Mas o Bottas, eu acho que ele não vai ligar tão cedo, não. Eu acho que vai ligar pro finlandês só depois de recuperar a liderança do campeonato. Porque o piloto da Mercedes deixou ele num prejuízo lascado. Essa desclassificação do Vettel foi de 6 para 8 pontos, a diferença do campeonato. E ficar 2 corridas fora do pódio brigando pelo campeonato nunca é um bom negócio, né? Ainda mais brigando contra o Hamilton. Podia ser pior, podia ter sido 2 abandonos na primeira volta de 2 corridas. Vai ter férias agora, então o holandês vai descansar um pouco a cabeça. Só o Bottas que eu acho que não vai descansar, não. Essa temporada de especulação vai ser grande pra ele. E será que ele carimbou a demissão com esse acidente? O que você acha que a Mercedes vai fazer com isso, Daniel Balsa? Tell me what you want to hear. Something that life. Fala, Natan e pessoal do R Final. Tivemos uma corrida até interessante na Hungria, né, com muitas disputas, grid embaralhado por conta de um acidente na primeira curva, e a gente viu uma vitória de Esteban Ocon com muita pressão do Sebastian Vettel, né? Agora, sobre o que a Mercedes vai fazer com Bottas, é algo que já vem sendo anunciado que vai fazer há um tempo, né? Substituí-lo por o George Russell. Óbvio que ele foi o culpado, o Bottas, não tem nem o que falar, mas eu acho que do que o Norris fecha o Bottas e entra justo na frente dele, o vácuo, óbvio, dá uma chupada e a gente tem aquela famosa pista bem lisa, bem escorregadia, e aí, óbvio, aquele acidente. Acho que, óbvio, o Bottas deu uma viajada, mas não tanto quanto se menciona por aí. A gente tem que, óbvio, o Norris está na dele. Ele foi para fechar a porta em cima do Bottas e foi muito em cima. Com a pista escorregadia,
a consequência certamente seria essa. Agora, para mim, pensando no espetáculo, Bottas foi piloto da corrida, porque se isso não tivesse acontecido, certamente teríamos uma das corridas mais chatas da temporada. Corrida chata a gente não ia ter mais por causa da pista molhada, mas foi bom para os outros pilotos do pelotão intermediário aparecerem, né? Tão bom como ganhar a corrida. Mas, poxa, precisava do Bottas bater no Lando Norris, cara. No Pérez. Não. Vai acontecer isso, vai trocar pelo George Russell e a vida vai continuar com o Hamilton e Russell na Mercedes, a dupla inglesa para 2022. E essa é a minha especulação também. Agora, vê se o pessoal da Fórmula 1 vai concordar com a gente, né? Que quais serão as mudanças para 2022 no mercado de pilotos. É o que a gente vai discutir nesse mês de agosto. Semana que vem tem um especial bem legal falando sobre o Schumacher. Vai lançar um documentário dele na Netflix, então vai ser um lado B, né? O lado que a Netflix talvez não vai mostrar sobre o piloto alemão. Você sabia que o Schumacher já ajudou um outro piloto a ser campeão pela Ferrari? É o que a gente vai relembrar na semana que vem. E também não esquece de seguir o pessoal lá no Instagram, o Pedro Rodrigo, lá no portal High Speed, o Daniel Balsa, que tá fazendo conteúdo muito legal lá no perfil do oficial da Fórmula Indy, e é claro, o Arcuri no Arcuri Consultoria. Até a próxima e um grande abraço!